Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre aluguéis na Europa, fazendo um comparativo entre os países da Europa Mediterrânea, do sul da Europa, pensando em Portugal, na Espanha e na Itália. Pensei em incorporar outros países aí, mas pensei que talvez pudessem ser ou muito fora da realidade ou países que não têm tanta relevância para os brasileiros, como é o caso, por exemplo, da Grécia, que é um outro país mediterrâneo da Europa. Mas enfim. E também falar um pouquinho sobre algo que é muito comum de se ver nos grupos de brasileiros, nas redes sociais, os brasileiros quando se mudam para Portugal, é falar sobre o aluguel ser caro em Portugal. E primeiro com essa análise a gente vai entender se ele realmente é caro ou se ele simplesmente segue um padrão com respeito aos outros países do sul da Europa e o motivo pelo qual isso acontece em Portugal. E vamos começar de trás para frente então. É comum, se você fazer uma pesquisa do motivo pelo qual o aluguel nas principais cidades portuguesas ser tão alto comparado à média nacional, se caso você não assistiu, tem um vídeo aqui em cima falando sobre quanto custa um metro quadrado em diferentes regiões de Portugal, certo? O valor médio, já para antecipar, do metro quadrado em Portugal é de 6 euros o metro quadrado. Claramente esse valor ele pode chegar até a duplicar, como é o caso das regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto, dependendo da região, do estilo, do apartamento, enfim. Por que isso acontece? Porque Portugal nos últimos 10 anos tem uma questão muito forte com a compra de imóveis por estrangeiros, por conta do Golden Visa, que surgiu em Portugal, se não me engano foi em 2013, que era uma maneira de trazer investimentos do exterior para o setor imobiliário português, e isso fez com que a especulação e os valores começassem a aumentar muito, principalmente na região do Algarve, Lisboa e do Porto. E também porque Lisboa e Porto são as maiores cidades do país, e por conta disso também existe muito mais procura. Só que se você, e aí vem algo muito importante que eu vi em alguns grupos, muita gente falando de que as pessoas precisam entender de que Portugal não é só Lisboa e o Porto. E eu concordo plenamente com isso. Como eu sempre digo para vocês aqui, quando a gente fala sobre a questão de emprego, sobre a questão de aluguel, custo de vida, a Lisboa e o Porto são as cidades que mais atraem, porque são as maiores cidades, porque tem maior oferta de trabalho. Sim, mas tem mais gente procurando também. E não sei até que ponto, dependendo do salário e da profissão que você está procurando no emprego, né, da função, da ocupação que você está procurando, não sei o quanto que vale a pena você estar morando numa cidade com custo de vida mais alto, que muitas vezes chega ao dobro, como é o caso de Lisboa, o valor do aluguel comparado com o valor médio, né? Não sei se vale a pena, né? Aí é uma questão de você fazer a sua análise, obviamente, se vale a pena para você, tá tudo certo. Mas muitas vezes você consegue sair da região metropolitana dessas duas cidades e não precisa nem sequer ir para uma cidade muito do interior, como Beja, como a Guarda, como Castelo Branco, que são bem do interior, são capitais distritais, têm todos os serviços, mas são cidades pequenas. Mas você consegue ir para cidades relativamente de porte médio, digamos, como é o caso, eu não vou nem citar Coimbra, porque Coimbra relativamente é caro ainda, o valor dos aluguéis por conta da universidade, mas você consegue ir para cidades como, por exemplo, Leiria, que fica a 1 hora e um pouquinho de Lisboa, tem 100 e poucos mil habitantes também, e o valor de um apartamento de 2 quartos, já encontrei anúncio aí por 300 euros. Você consegue fazer pesquisas em outras regiões do país em que você encontra cidade de porte médio, em que você vai ter todas as facilidades que você quer e ainda assim ter um custo de vida barato. Então, entenda de que Portugal não é só Lisboa, e não é só o Porto, e não é só o Algarve. Entenda de que você tem que conhecer primeiro a localidade, o território para onde você está querendo mudar, para depois definir a cidade. Porque muitas vezes, eu vou para Lisboa porque lá eu tenho um conhecido, beleza. Ter o conhecido muitas vezes ajuda nesse primeiro momento, mas não necessariamente isso vai te garantir um trabalho, não te vai garantir um aluguel barato, salvo que obviamente a pessoa já tenha lá alugado e que tenha um apartamento barato e que você vai dividir com ela, aí é outra história. Né? São muitos os pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas, de modo geral, se você está vindo com pouca grana, Lisboa e Porto não são vantagem. Ao meu ver, minha opinião. Né? Talvez, inicialmente, pensar numa cidade de porte médio seja melhor. Mas, enfim, vamos agora sim fazer uma comparação com respeito a Portugal, a Espanha e a Itália, no que diz respeito ao valor dos aluguéis com relação aos salários mínimos. E isso é muito importante destacar. Aqui na Europa, e isso já para antecipar, porque talvez vocês encontrem oscilações nos valores dos salários mínimos que eu estou passando aqui para vocês. Primeiro porque a gente está na segunda quinzena
de dezembro e no dia 1º de janeiro há alterações, há atualizações dos valores dos salários mínimos e, por outro lado, é que o salário aqui em Portugal, na Espanha, na Europa, é quase que como um todo, se pagam 14 salários mínimos, ou seja, se paga o 13º e o 14º. E em muitos lugares o que se pega se soma todos os valores, né? Se pega, por exemplo, o salário mínimo de Portugal, que hoje é 675, se multiplica por 14 e depois se divide por 12 para se ter a média dos 12 meses de quanto que daria, que dá 700 e uns quebradinhos. Mas vamos utilizar o valor do salário mínimo, que é aquele valor que você vai receber todo mês. Você tem esses dois abonos durante o ano que você pode ou não pode receber. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre contratos aqui no canal também, tá? A mesma coisa acontece na Espanha e a mesma coisa acontece na Itália. Então talvez esse valor que eu diga para vocês tenha uma pequena correção dependendo do modo como ele é calculado. Se ele é calculado por 12 ou por 14, ok? Eu vou falar o valor para vocês por 14. Mas enfim, como eu falei agora há pouco, o salário mínimo em Portugal é de 675 euros. O salário mínimo da Espanha atualmente é de 965 euros. E a Itália não tem um salário mínimo pré-determinado de modo nacional. Ele é feito por convenção coletiva de trabalho e, num geral, o salário mínimo das profissões não especializadas é de aproximadamente 1.100, 1.200 euros. Então vamos calcular 1.200 euros. De base a gente entende de que a Itália tem o maior dos 3 salários mínimos. Porém, a gente já falou aqui no canal, em outros vídeos, caso você não viu, volta aí na playlist, de que isso não necessariamente significa que você vai receber mais, porque o custo de vida pode ser maior e a gente vai ver um exemplo disso agora com respeito aos aluguéis. Como base de comparação, obviamente eu não tenho como pegar um mesmo imóvel, colocar em diferentes cidades de Portugal, diferentes cidades da Espanha e diferentes cidades da Itália. O que eu fiz foi separar a média nacional, né, por metro quadrado de cada um dos 3 países, as 2 cidades mais caras e uma terceira aleatória, tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção. E nenhuma dessas terceiras cidades são cidades que estão dentro das mais baratas. Ou seja, todos esses valores aqui, eles vão ser médios para altos. E lembrando, por uma perspectiva que eu tive com os valores de Portugal, os valores que eu vou comentar com vocês são os que vocês encontram, sim, mas vocês podem, sim, sem sombra de dúvidas, encontrarem imóveis mais caros, porque o céu é o limite quando a gente pensa em anúncio de imóvel para alugar, ok? Porque vai depender se ele foi reformado há pouco tempo, o tipo de revestimento, a localização, quais são as facilidades do prédio. Entendem, né? Explico isso para que ninguém depois venha aqui no comentário e fale: nossa, porque em Lisboa eu só encontro de tal valor e não o valor que você falou. Sim, eu sei, você pode encontrar desse valor, ok? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela o valor do custo de um apartamento de 2 quartos que tem aí por volta dos 80 metros quadrados, que foi mais ou menos a metragem média que eu encontrei dos apartamentos de 2 quartos, ok? E vamos começar por Portugal, então. Portugal, como eu falei no início do vídeo, tem uma média nacional de 6,03 cêntimos por metro quadrado. Isso significa que, para a média, tem aqui na minha colinha, senão não vou lembrar tudo, um apartamento de 2 quartos de 80 metros quadrados custaria 504 euros, representando 75% de um salário mínimo de Portugal, ok? E aí, se a gente for parar para analisar Lisboa e o Porto, que são as 2 cidades com maior custo por metro quadrado, Lisboa custa 11 euros o metro quadrado, o Porto custa 8,77 o metro quadrado e Coimbra custa 6,08 euros um metro quadrado. Utilizando essas 3 cidades, vocês têm uns valores que dariam de Lisboa, 880 euros, um apartamento de 2 quartos, o qual representa 130% de salário mínimo. No Porto, daria 702 euros, o qual dá 104% do salário mínimo. Ou seja, um salário mínimo mais 0,4%. E em Coimbra, 487 euros, ou seja, 72% de um salário mínimo. Aqui nesse caso, a gente tem 2 cidades, já que o valor de um apartamento de 2 quartos supera o quanto é um salário mínimo. Na Espanha, segundo o Bankinter, importante destacar, esses valores são dados pelo Bankinter, o valor médio nacional é de 11 euros o metro quadrado. Na média espanhola, isso significaria 880 euros, o qual é 91% do salário mínimo da Espanha, que é de 965 euros, como eu falei anteriormente. E aí eu separei a Comunidade de Madrid, a Catalunha e a Comunidade Valenciana como 3
opções, 3 valores diferentes para vocês entenderem. Vamos começar então por Madrid, que é a mais cara de todas, custando 14 euros o metro quadrado, em que o apartamento de 80 metros quadrados custaria por volta de 1.120 euros, o qual representa 116% com respeito ao valor do salário mínimo. Na comunidade da Catalunha, seriam 1.088 euros, o qual representa 113% do salário mínimo, e na comunidade valenciana seriam 616 euros, porque na Catalunha, que eu esqueci de comentar, o metro quadrado custa 13,60, o valor médio, e na comunidade valenciana 7,70 euros o metro quadrado do aluguel. Então, por conta disso, o valor do aluguel na comunidade valenciana é mais baixo, representando 64% do salário mínimo. Assim como em Portugal, as duas comunidades, nesse caso, mais populosas, mais conhecidas, digamos assim, são as mais caras também, representando aí o valor do aluguel mais do que um salário mínimo para aquele valor, ok? Para aquele apartamento, melhor dizendo. E agora vamos para a Itália, que como eu falei no início do vídeo, tem o maior salário mínimo, mas, comparando aí já com os valores, eu separei o valor da média nacional, a Lombardia, que é a região mais rica da Itália, Lácio, que é onde está Roma, e o Vêneto, ok? São as 3 regiões. O valor médio na Itália, a modo geral, é de 9,08 euros, o qual representaria para o mesmo padrão de apartamento 727 euros o valor do aluguel, ou seja, representando aproximadamente 60% de um salário mínimo, pensando naquele salário mínimo que a gente colocou de 1.200 euros, ok? Na Lombardia, representa 1.161 euros, ou seja, 96% do valor do salário mínimo que a gente conversou. Em Lácio, o valor desse apartamento seria de aproximadamente 1.045 euros, ou seja, 87% do salário mínimo. E no Vêneto, 787 euros, o qual representa 65% de um salário mínimo. A diferença de Portugal e da Espanha, a Itália é o único desses 3 países que não supera em nenhuma das 3 regiões o valor do salário mínimo no aluguel de um apartamento de aproximadamente 80 metros quadrados. Algo importante de destacar é que a gente precisa entender não só o salário mínimo do país, mas também o salário médio daquele país. Enquanto o salário mínimo de Portugal é de 675 euros, o valor do salário médio em Portugal é de aproximadamente 1.300 euros, ou seja, quase o dobro, digamos assim. Na Espanha, o salário mínimo é de 965 e o salário médio bruto, todos esses valores são brutos, é de aproximadamente 2.100 euros. E na Itália, o salário mínimo, entre aspas, é de 1.200 euros, porém o salário médio é de 2.500 euros. Ou seja, no final das contas, a gente nota de que desses 3 países, algo que já tinham até comentado aqui no canal, se caso você vive em algum desses 3 países, em alguma dessas regiões que eu comentei, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa sua opinião, obviamente, sobre o vídeo. Mas já tinham comentado de que dos 3 países o melhor para se morar era a Itália, por ter maiores rendimentos para gastos relativamente mais baixos, proporcionalmente. Porque se a gente for parar para analisar nominalmente o quanto custa, vai ser mais caro na Itália, mas você recebe mais. E é por isso que é muito importante você fazer uma boa planificação e entender muito além do que o valor do salário para ver se ele representa um bom salário mesmo ou se os custos que você vai estar tendo são maiores ou menores, dependendo, né, do país. Claramente, Portugal tem um grande ponto a seu favor, comparado a esses outros 2 países, que é o fato da língua, né? Muita gente decide vir para Portugal morar justamente porque não precisa aprender um novo idioma, porque vem para cá e os processos migratórios são mais simples. Tanto é que a maior comunidade brasileira na Europa encontra-se em Portugal. Mas, obviamente, nos últimos meses, isso é algo importante, algo que me chamou até a atenção, é que a comunidade brasileira na Itália cresceu muito desde 2018, cresceu 88%, se não me engano, foi a taxa. Se eu lembrar, eu boto até a notícia aqui embaixo. Justamente por essa questão, por uma questão de qualidade de vida, de bons salários nos trabalhos, de custo de vida ser acessível para os salários. Então, no final das contas, resumindo e respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo, Portugal é caro para morar? É se você converter para real. Porque se você for analisar com a Espanha, por exemplo, que está aqui do lado, é basicamente a mesma coisa, com respeito ao salário de cada um desses países. E isso é importante você destacar, né? Para que não caia numa falsa ilusão aí com respeito a esses valores.
Então, analise bem, faça bem a planificação, coloque tudo na ponta do lápis, entenda de que não é só salário, é salário, custo do aluguel, custo da alimentação, seus custos pessoais, para conseguir entender do quanto é caro e quanto é barato e o que isso representa para cada um desses países. Dessa forma a gente termina o vídeo de hoje e possivelmente nos vemos no vídeo da quarta-feira. Se inscrevam aqui embaixo, façam parte do clube de membros e a gente se vê. Até mais. Tchau!